Boa noite, pessoal. O objetivo então dessa videoaula é a gente fazer uma revisão aí do exercício que ficou sobre acesso aleatório a arquivos binários, né? Então, antes de a gente entrar no exercício propriamente dito, eu queria fazer uma rápida revisão aqui da estruturação de programas em módulos, que isso é um questionamento que surge bastante frequentemente aí dos alunos, né? Então, o que é um módulo na linguagem C? Isso a gente vai vendo já bastante frequentemente, aí, inclusive nas últimas videoaulas. Um módulo é basicamente um arquivo cabeçalho, certo? Que vai ser composto com as declarações que serão utilizadas na implementação, né? Então tem um arquivo de cabeçalho, que é um .h, e um arquivo .c de implementação. No arquivo do cabeçalho, que seria o .h, né, a gente vai ter todos os includes das bibliotecas que a gente utiliza, as eventuais declarações de novos tipos, né, quando a gente usa struct ou eventualmente com typedef, né, se a gente quiser apelidar esses novos tipos com nomes específicos, e também as declarações de todos os protótipos das funções ditas visíveis do módulo, né, porque esse módulo ele vai exportar algumas funções para que os outros módulos possam utilizar. Então, para que os outros módulos possam utilizar essas funções, elas têm que estar declaradas no cabeçalho do módulo, já que é esse cabeçalho que os outros módulos incluirão para ter acesso ao protótipo da função. No arquivo .c, a gente vai ter então um único include, que vai ser o include do cabeçalho do módulo, né, correspondente, e a implementação daquelas funções que são visíveis, né, aquelas funções que foram declaradas no .h. A gente pode ter também, né, isso apareceu em exemplos anteriores, por exemplo, no gera nomes ali, né, gera salva traço nomes, que a gente viu no exercício de revisão anterior, na aula de revisão anterior, né, e essas funções são aquelas funções ditas privadas, ou seja, elas são exclusivas para aquele módulo, elas não podem ser acessadas por outros módulos. Então essas funções privadas, a gente marca elas como static, daí elas são só visíveis dentro do módulo. Bom, então, na última videoaula, certo, a gente viu então sobre acesso não sequencial a um arquivo, né, onde a gente tem um controle mais fino, digamos assim, do cabeçote de leitura e escrita, né. Então a gente viu naquela videoaula basicamente três funções. A primeira delas é a função rewind, que ela recebe então como parâmetro o descritor do arquivo, né, e ela faz com que o cabeçote de leitura e escrita vá para o início da representação em memória daquele arquivo, né? De maneira que a gente possa recomeçar a leitura ou escrever sobre o que já estava no arquivo. A função fseek, ela é a mais sofisticada de todas, né? Então ela recebe como primeiro parâmetro o descritor do arquivo, e aí nós temos um offset, que a semântica desse offset depende principalmente desse último parâmetro. Então esse último parâmetro pode ter três opções: o início, a posição atual ou o final do arquivo. Então o offset, que pode ser positivo ou negativo, vai ser sempre em função de qual é a posição que a gente passa aqui nesse último parâmetro. E por fim, a função ftel, que ela retorna a posição do cabeçote naquele instante. Então, indo agora então para o nosso exercício, né? O objetivo era calcular estatísticas sobre aquele arquivo atletas.bin que a gente gerou lá no gera salvo. Para quem não viu ainda, dá uma olhada lá no exercício de revisão anterior, certo? A gente viu que nesse atletas.bin a gente gera então um arquivo bastante grande, né? Eu acho que tinha em torno de 80 megabytes, onde os primeiros 4 bytes desse arquivo, né, eles tinham a quantidade de atletas que tinha dentro do arquivo. E o resto do arquivo, certo? Os outros bytes servem então para guardar os dados de cada atleta. E cada atleta, então a gente guarda como registros, né, como uma struct, vai ter então o nome do atleta, com 32 bytes de um vetor de caracteres, seguido da idade daquele atleta, seguido da altura daquele atleta, né? Então isso, a gente fez uma representação aqui no gráfico, ó, onde no atletas.bin os primeiros 4 bytes aqui são para quantidade, e aí depois nós temos, no que segue o arquivo aqui, nós temos então os diferentes registros, sendo que se a gente der um zoom em um dos registros, a gente vai ver o nome do atleta, seguido de 4 bytes para a idade e 4 bytes para a altura. Então o objetivo desse exercício aqui é a gente fazer um programa de computador, né, que vai ler esse arquivo atletas.bin, calculando a idade mínima, a idade máxima e a idade média dentre todos os atletas envolvidos, né? Então fazendo de certa forma uma estatística aí sobre a idade. A gente repetia a mesma coisa também para a altura dos atletas.
Então a gente já viu lá na nossa videoaula anterior, onde a gente discutiu um pouco como que seria esse algoritmo, né? Então, como a gente vai ler o arquivo até o final, a gente pode até ignorar os primeiros 4 bytes, né? A gente pode fazer com que o nosso programa pule os primeiros 4 bytes, a gente pode fazer um fseek para isso, né? E aí depois, enquanto o arquivo não terminar, a gente avança até a posição da idade, ou seja, a gente pula aqueles 32 bytes iniciais, a gente lê a idade, atualiza a estatística de idade, lê a altura, atualiza a estatística da altura, e aí lá no final, quando sair desse laço, a gente apresenta as estatísticas. Lembrando que tanto a idade média e a altura média são números reais, e a gente pode utilizar esse programa gera-salva para criar atletas.bin. Então o que eu proponho agora é que a gente veja a solução para esse exercício, né? Passo a passo. Né? Eu não vou entrar em detalhes de como fazer a estatística propriamente dita, tendo em vista que o objetivo desse vídeo aqui, desses exercícios, é a gente aprender a utilizar as funções rewind, fseek, aqui no caso principalmente fseek. Né? Então, a gente vai primeiro gerar o arquivo atletas.bin, então vocês podem pegar os arquivos auxiliares aí e olhar a videoaula N12R0, onde a gente viu como que gera o arquivo atletas.bin. Então vocês podem simplesmente compilar aquele programa e gerar o atletas.bin. E eu lembro, né, vai ficar um arquivo bastante grande, aproximadamente 80 megabytes. Se vocês quiserem trabalhar com arquivos menores, não tem problema, né? Basta alterar o código-fonte do gera-salva e em vez de gerar 2 milhões de atletas de maneira aleatória, gerar menos. Né? Vocês podem gerar, por exemplo, 10 atletas, o arquivo atletas.bin vai ficar bem menor. Daí. Lembrando que cada atleta ocupa 40 bytes, né? A gente viu isso no vídeo anterior. Bom, então o formato do arquivo a gente já viu, né? Então os passos primeiro abrir o arquivo para leitura, né? A gente vai ler então em modo R só, né? Posicionar o cabeçote no início do primeiro campo idade, então para isso a gente vai ter que pular os primeiros 4 bytes da quantidade de atletas e depois pular o primeiro nome do primeiro atleta, né? Que são os primeiros 32 bytes daquele registro. E aí, enquanto o arquivo não terminar, a gente lê a idade, lê a altura, atualiza estatísticas, né? E move o cabeçote no início do próximo campo idade. Então, se a gente for fazer uma representação, olhando a representação aqui desse processo, né? A gente vai ver então que para a gente pular, então a gente vai posicionar, a gente vai abrir o arquivo para leitura, então o nosso cabeçote vai estar apontando para essa posição, a gente vai fazer um fseek de 4 bytes para apontar para essa posição, e aí a gente vai entrar dentro do laço. Entrar dentro do laço por quê? Porque a partir daqui, de onde está o cabeçote agora, a gente só vai ter então registros de atletas, que a gente sabe o tamanho de cada um, tendo em vista que a gente sabe a estrutura interna do arquivo, o formato do arquivo binário. Né? Então a primeira coisa a gente vai saltar, não, vamos supor que esse zoom que a gente está fazendo aqui é o zoom do primeiro registro. Então quando a gente estiver nesse ponto aqui, a gente vai estar no início do nome do primeiro atleta. Então a gente vai fazer um fseek de 32 bytes, um offset de 32, para fazer com que a gente fique exatamente no início da idade daquele atleta. Nesse momento a gente faz então o primeiro fread para ler a idade desse atleta, depois a gente faz um segundo fread, então notem que quando a gente faz o primeiro fread o cabeçote avança, né, porque ele avança lendo, né? A gente faz o segundo fread para ler a altura desse atleta e depois desses 2 freads o nosso cabeçote vai estar aqui, que se a gente voltar aqui para essa estrutura mais global, a gente vai estar exatamente na borda entre 2 atletas. Aí a gente termina o laço, né? Já atualizou as estatísticas, etc e tal, e a gente repete o processo. Avança 32, faz 2 freads. Então, dentro do laço, nós teremos então um fseek, certo? E 2 freads. Essa é uma forma de fazer, certo? A primeira forma de fazer. A segunda forma de fazer é a gente começa o programa, avança 4 bytes, então faz um fseek lá fora do laço, e ainda fora do laço a gente faz um fseek. Esse segundo fseek, que está fora do laço, ele nos permite posicionar exatamente no início da idade do primeiro atleta. Ou seja, a gente faz um fseek de 4 e depois um fseek de 32 bytes, sempre a partir do seek cur. Aí quando a gente entra no laço, a gente faz fread, aí o nosso o cabeçote vai estar na fronteira entre 2 atletas, e aí a gente faz um fseek no final, certo?
de maneira que quando a gente começar o próximo laço, a gente vai fazer a primeira coisa, a gente vai ter feito o FSIC, né? O nosso cabeçote já vai estar apontando para a idade do próximo atleta. Então, essas duas formas são válidas, né? E as duas funcionam. Basta que, né, o teste de fim de arquivo seja feito de maneira bem consistente, né? Então, voltando aqui para os nossos slides, uma primeira solução possível, então, considerando isso que a gente acabou de discutir, é essa aqui. Então, a gente tem a idade e a altura de um determinado atleta, né? A gente vai ter também variáveis aqui das estatísticas, né? Notem que eu não vou fazer estatística aqui, porque isso, em princípio, é uma coisa que a gente já sabe fazer. E aí, nessa solução, olhem só, a gente abre aqui o arquivo para leitura. E a primeira coisa que a gente faz depois de verificar que o arquivo foi corretamente aberto é fazer um fseek. E olhem só, faz um fseek de 4 bytes, que é o sizeof de int, mais sizeof de char vezes 32, que é exatamente o tamanho da cadeia de caracteres do nome do primeiro atleta. Faz isso a partir do início do arquivo, seek_set. E aí a gente entra no laço. Ó. Então, enquanto a gente não chegar no final do arquivo, ou seja, enquanto o FOF desse arquivo for igual a 0, a gente faz a leitura da idade, faz a leitura da altura. Aí aqui bem nessa fronteira onde está o meu cursor, a gente faria a atualização das estatísticas tanto de idade quanto de altura, né? E aí depois faz o fseek de 32 bytes, né? Sizeof char 32, e aí agora a partir da posição atual do nosso cabeçote, posicionando então o cabeçote já no início da idade do próximo atleta. Então aí a gente vai voltar, vai ver que não chegou no final do arquivo e vai repetir esse processo até o final. E aí aqui, depois de fazer o fclose, a gente mostra as estatísticas. Então essa é uma solução possível, ela vai funcionar, só que ela tem um pequeno detalhe. Né? Um dos aspectos bastante importantes quando a gente lida com arquivos é que a gente está lidando com digamos assim, uma entidade, né, que é esse arquivo que está fora do nosso domínio, né? Ela não faz parte do nosso programa, ela está dependente, digamos assim, do sistema operacional. Né? Então, quando a gente faz esse FOF arquivo aqui, ele pode eventualmente não funcionar, certo? Porque a gente pode até perguntar para ele, olha, já chegou no final do arquivo? Né? Depois de fazer esse último fseek aqui, ele pode retornar, não chegou no final do arquivo ainda, pode continuar. E aí a gente faz um fread e aí a gente percebe que a gente não conseguiu ler. Notem que esse programa ele não está verificando o retorno do fread, então ele pode ter um problema, porque a gente pode pedir para ele ler um elemento, que é um inteiro, e ele pode talvez retornar 0. A gente não sabe disso porque a gente não está verificando. Então, é muito importante se preocupar bastante com essa questão do FOF do arquivo aqui. Então, eu passo para o próximo slide. Existe nesse link que eu estou fornecendo para vocês, aqui, cujo título é esse aqui, né? Por que o while FOF, que é basicamente o que a gente fez ali antes, está sempre errado, né? Então, uma pergunta do Stack Overflow aqui, para quem quiser tiver interesse de olhar essa resposta, o link aqui já aponta diretamente para a resposta, certo? Se vocês estão vendo esse vídeo, vocês podem baixar o PDF lá do Moodle e clicar aqui no slide 7 de 8. Então, assim, a explicação que vocês vão encontrar lá, né, para quem não quiser ler a integralidade lá da resposta que foi fornecida para a pergunta, é que o sistema operacional, como eu falei, ele é concorrente, né? O nosso programa, de certa forma, ele está se executando ao mesmo tempo que o sistema operacional. Então, quando a gente faz esse FOF file aqui, né, o file seria o nosso descritor do arquivo, não tem como a gente ter certeza absoluta que ele retornando, não cheguei no final do arquivo, não tem como a gente ter certeza absoluta que logo em seguida, se a gente fizer uma leitura, essa leitura vai funcionar ou não, certo? Então, não tem como antecipar se essa leitura seguinte falhará ou não. Né? Então, testar esse FOF ele é meio inócuo, ele não garante que uma leitura subsequente pode funcionar. Então, a abordagem melhor quando a gente está trabalhando com esse tipo de interface, de lidar com arquivos, é tentar fazer a operação. Por exemplo, eu quero saber se eu cheguei no final do arquivo, em vez de eu testar o final do arquivo, como eu estou fazendo aqui, eu tento ler desse arquivo. Se eu não conseguir ler, quer dizer que eu cheguei no final do arquivo, certo? Então, como é que a gente vai saber isso? Olhando para o retorno do fread. Né? A gente faz o fread, pedindo para ler um inteiro. Se ele disser, não consegui ler um inteiro, quer dizer que não tem mais nada para ler, certo? Então, considerando isso, a gente pode modificar a nossa solução, certo? Então, um código melhorado para fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes seria o seguinte. Então, a gente abre o arquivo,
em modo leitura, faz o fseek da mesma forma como a gente fez antes, né? Size off, etc e tal. E notem que aqui ó, a gente não testa se chegou no final do arquivo. A gente poderia ter um arquivo vazio aqui, né? Um arquivo que existe, mas que não tem nada. Né? Inclusive eu estimulo vocês a testarem isso. Né? E aí olha só, a gente entra dentro do laço e testa a leitura, e faz a leitura. A gente lê e depois lê de novo. E ao fazer isso, ó, percebam bem, eu estou guardando o retorno do fread, que é a quantidade de elementos lidos, certo? E depois eu faço um fread de novo e incremento esse lidos com o retorno do fread. E aí aqui eu vou atualizar a estatística unicamente se lidos for igual a 2, porque eu pedi para ler dois elementos, ó. Então se lidos for igual a 2, aí, bom, ok, foi de fato lido tanto a idade quanto a altura. E aí atualiza as estatísticas. Depois de fazer isso, bom, eu posso cegamente fazer um fseek, certo? Para pular o nome do próximo atleta. E aí eu verifico se lidos for igual a 2. Eu só vou continuar se lidos for igual a 2. Porque se lidos não for igual a 2, quer dizer que a leitura falhou e provavelmente eu cheguei no final do arquivo. Certo? Então aí aqui no final, bom, mostra as estatísticas. Né? Então essa é uma abordagem muito melhor, eu encorajo vocês a fazerem assim. E realmente não precisa usar o FOF. O FOF, bom, vocês podem até testar, usar ele, mas notem que ele não é uma garantia que chegou de fato no final do arquivo. É só depois que a gente fez uma operação de leitura e fez o nosso cabeçote realmente ir depois do final do arquivo, né, mesmo que não tenha dados, que daí o FOF se torna verdadeiro. Se a gente faz uma leitura, deixa eu voltar aqui no quadro para explicar um pouco melhor. Se a gente faz uma, nosso cabeçote está aqui, ó. Nosso cabeçote está exatamente nesse ponto aqui. Ou seja, está nesse ponto aqui, né? Imaginando que esse aqui é o último registro, né? Nosso cabeçote está aqui, ó. E aí a gente faz um fread. A gente leu esses 4 bytes. E aí o nosso cabeçote está aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Se a gente testar FOF, ou seja, o nosso cabeçote está lá no final, né? Ele está apontando bem para o final. Se a gente fizer o FOF, ele vai retornar 0. Ele não vai retornar que chegou no final do arquivo. É só depois que a gente tentar avançar o cabeçote para depois do final do arquivo que o FOF retorna 1. Então notem que a gente está no final do arquivo, mas o FOF ainda diz que não chegou, porque ele não avançou para depois do final do arquivo. Então é por causa disso que a gente não pode confiar muito no FOF. Certo? Eu, na verdade, não confiar nunca. Né? Muito melhor tentar fazer uma leitura, se não funcionou, a gente sabe que chegou no final do arquivo. Bom, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida aí para vocês, entrem em contato por e-mail. Eu deixo um abraço para vocês aí e até a próxima.